Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você nos segue nas redes sociais, já sabe, vamos de Pink Cérebro para falar um pouquinho sobre os tipos de neurônios. Então, roda a vinheta, chama no galope e vamos começar! Então, como diria o Pink para o cérebro, o que faremos nessa terça-feira à noite? Dominaremos a neurologia. E, para isso, falaremos um pouco mais sobre os neurônios. Então, já comentamos aqui no canal sobre a importância fundamental que o sistema nervoso tem, juntamente com o sistema endócrino, sendo responsável por manter o nosso corpo em homeostasia, em equilíbrio. Então, o sistema nervoso, ele tem funções extremamente importantes no nosso controle vital. Ele controla a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória. Ele é importante quanto às nossas funções sensoriais. Então, os órgãos dos nossos sentidos, visão, audição e assim sucessivamente, têm terminações nervosas que são especializadas em transformar estímulos físicos e químicos em potenciais elétricos, em estímulos elétricos, e assim sermos capazes de identificar mudanças, alterações, estímulos, tanto do meio externo quanto do meio interno. Temos também a função motora, que nos permite estar aqui agora, por exemplo, eu falando com vocês, movimentando, articulando as palavras, me movimentando. Isso também é controlado pelo meu sistema nervoso. E claro, estamos aqui aprendendo juntos. E aí, quem está envolvido nessa função? Sistema nervoso, com as nossas funções cognitivas e executivas. Para que tudo isso aconteça, sinapses, ou seja, estímulos elétricos estão acontecendo, sinapses, o contato entre os neurônios estão acontecendo. Além dos neurônios, fazem parte do nosso tecido nervoso células chamadas de neuroglia, neuróglia ou células da glia, que falaremos dela em outros momentos aqui no canal, mas que são muito importantes também, tanto para ajudar na sinalização neural, quanto dar total suporte para que os neurônios funcionem adequadamente. Mas na aula de hoje, o nosso foco é entender como esses neurônios se classificam. Então, a primeira classificação que eu vou mostrar para vocês é quanto à função. Em relação à função, o neurônio se classifica como aferentes, ou seja, são os neurônios que levam informação do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, ou seja, fazem aferência. Temos os neurônios eferentes, ou seja, a função desses neurônios é levar informações do sistema nervoso central, encéfalo e medula para a periferia do meu corpo. E temos neurônios que se ligam apenas a outros neurônios, que são chamados de interneurônios ou neurônios de associação. Nós sabemos que o neurônio, ele se comunica com outro neurônio ou com células efetuadoras, ou também chamadas de efetoras, que são as nossas glândulas e os nossos músculos. Também sabemos que quanto maior o número de neurônios de associação participando de uma via, é sinal de que aquela resposta é mais elaborada. Além dessa classificação funcional, os neurônios podem se classificar quanto à morfologia. Essa classificação será com o nome de bipolar, que tem essa configuração, pseudo-unipolar e multipolar. Estamos vendo aqui uma célula piramidal que é do tipo multipolar. Vamos entender o que isso significa?
Se você também não assistiu a nossa aula 1 de neurônio, eu indico que você assista. Lá a gente abordou as partes do neurônio com as suas respectivas funções e a sua morfologia. Então, o que é um neurônio bipolar? Um neurônio bipolar, como a gente pode ver nessa primeira imagem, é o seguinte: a partir desse corpo celular, partem dois prolongamentos. Tanto que alguns livros, ao invés de chamar classificação quanto à morfologia, coloca classificação quanto ao tipo de prolongamento. Porque se observar, é em relação a esse prolongamento que é dado o nome a esse neurônio. Então, por que bipolar? Porque a partir do corpo celular eu tenho dois biprolongamentos. Um prolongamento que é o dendrito e um prolongamento que é o axônio. Esse tipo de neurônio, em relação à função, são neurônios sensitivos, ou seja, neurônios aferentes. Aonde a gente encontra esse tipo de neurônio? Na retina, no nosso ouvido interno e no epitélio olfatório da nossa cavidade nasal, ok? Então, neurônio bipolar. Outro tipo de neurônio é o neurônio multipolar, ou seja, nós temos aqui um corpo celular e temos um prolongamento chamado axônio e vários dendritos. E esse é o neurônio multipolar. A maioria dos neurônios tem essa conformação, são os chamados multipolar. Podemos dar como exemplo, eu mostrei para vocês na aula de hoje já a célula piramidal e as células de Purkinje também encontradas no cerebelo são neurônios multipolares, ou seja, tem um corpo celular, a partir dele eu tenho um prolongamento chamado de axônio e vários dendritos, ok? Então esse é o neurônio multipolar. Os neurônios motores, ou também chamados de neurônios eferentes, a sua grande maioria são do tipo multipolar. Tem um prolongamento chamado de axônio e vários dendritos. Os interneurônios também. A grande maioria dos interneurônios tem essa conformação do tipo multipolar. Por fim, o neurônio pseudo-unipolar é esse neurônio que vemos aqui ao meio, né, ao centro. O que acontece com esse tipo de neurônio? Eles estão localizados lá nos gânglios sensitivos. A partir do corpo celular tem um prolongamento, né? Só existe um prolongamento e em seguida a formação de um T. Né? Uma parte irá para a periferia, né? Um ramo irá para a periferia e o outro para o sistema nervoso central. Então, por isso que é pseudo-unipolar, né? Ele tem aqui o corpo celular e apenas um prolongamento, somente um prolongamento. Esse prolongamento é que se subdivide em dois ramos. Um se dirige à periferia, aonde vai estar aqui finalizando na terminação nervosa, né? Então, permite a sensibilidade tátil, de dor, temperatura, pressão. Então, quando a gente toma um beliscão que a gente sente, né? É essa terminação sensitiva que está captando essa informação. E um outro ramo que chega até o sistema nervoso central. Os neurônios sensoriais ou neurônios aferentes são desse tipo pseudo-unipolar. Tem essa configuração. As referências da aula de hoje foi o Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, e o Neuroanatomia Pintar para Aprender, da Silvana Mello. Finalizamos a nossa aula com aquela frase clássica: não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender, e que possamos continuar dia após dia aprendendo cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui no canal. Mas não saiam sem antes dar um like, de deixar o seu comentário e de indicar esse conteúdo para alguém que possa fazer diferença.
para alguém que esse conteúdo faça sentido. E até a próxima semana com muito mais.